Graça e paz. Muito pelo contrário, eu não falo bonito, estou me tremendo toda. Queria, inclusive, começar pedindo que nós orássemos juntos, que vocês intercedessem pela minha vida, porque é muito difícil. Muito difícil estar aqui em cima, mas eu desejo para todos vocês, tá? Profetizo aí para todo mundo, trazer a palavra algum dia. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor e Deus, eu quero te agradecer por estar aqui nessa manhã, pela oportunidade, Deus, de compartilhar com os meus irmãos a palavra que o Senhor tem falado comigo. Que o Senhor direcione esse tempo, que o Senhor direcione, Senhor Deus, todas as coisas. Que o Senhor esteja à frente, Senhor Deus, de tudo que for falado. Que o Senhor tire todo o sono, toda a distração, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, a tua palavra de ser semeada nos corações. Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, porque tudo é teu, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Por isso, Senhor Deus, nós consagramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir o pessoal do som aí, tá com eco? Esse microfone. Bom dia, graça e paz. Eu sou a Amanda. Eu fui desafiada a compartilhar com vocês a palavra nessa manhã. E eu quero começar fazendo uma dinâmica. Eu vou falar 3 frases e se você já disse alguma delas, você vai levantar a mão. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento. Alguém já disse isso? Foi o que eu imaginei. A verdade, irmãos, é que nenhum de nós realmente temos, possuímos, somos donos do tempo, do dinheiro ou do talento. A verdade é que nenhuma dessas coisas são nossas. Elas pertencem a Deus e nós apenas administramos. Como o Rafa foi bem, né? A ministração do dízimo, acho que foi um spoiler da minha ministração. Ele usou, inclusive, referências bíblicas que eu vou falar aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acho que não foi por acaso. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como administrar esses recursos que não são nossos, mas de Deus. E a Bíblia trata isso como mordomia. Como eu disse, o Rafa literalmente falou que eu ia falar. E algumas parábolas, Jesus trata desse assunto também como ser servo. E para ficar mais claro, o dicionário diz que mordomo nada mais é do que o serviçal encarregado de administrar uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. E nós vamos ver como Jesus usou esse conceito de mordomia, inclusive falando de nós. Lucas 12, no versículo 42 ao 46, eu quero que vocês abram esse comigo. Nós vamos ler muitos textos hoje, mas eu vou pedir para vocês abrirem só esse. Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 46. Quem achou, diga amém. Nossa, ninguém achou, então bom. Então, vamos lá. Diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar a eles sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente digo que ele confiará a esse servo todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor está demorando, e passar a espancar os criados e criadas, a comer, beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em um dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, irá castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Esse texto está falando sobre o que é ser um servo, o que é ser um bom mordomo, no caso também um mau mordomo. E a mordomia, ela é o perfeito equilíbrio entre tudo ser de Deus e ainda assim nós sermos responsáveis por administrar e cuidar da nossa parte. Mas o princípio da boa mordomia é esse. O bom mordomo sabe que o Senhor é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Em Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o princípio mais importante. Para que o bom mordomo, o bom servo, para que a gente administre bem, é que a gente saiba que todas as coisas são do Senhor. Aquilo que nós administramos hoje não é nosso, mas é de Deus.
E existem 3 coisas principais que Deus coloca nas nossas mãos para nós administrarmos, chamados os 3 T's. O tempo, o talento e o tesouro. Tempo acho que é mais claro, né? Todo mundo consegue entender fácil o que é o tempo, né? As horas do relógio. Mas caso ainda esteja confuso, talento é tudo aquilo que nós sabemos fazer. São as nossas habilidades, capacidades e dons. E o tesouro são os recursos financeiros. É o dinheiro. O tempo, o talento e o tesouro podem ser usados igualmente para o bem e para o mal. Porque essas 3 coisas são recursos. Eles não são por si só bons ou ruins. Não significam nada sozinhos. Diariamente, nós, através do nosso livre-arbítrio, decidimos o que fazer com esses dons. E de acordo com aquilo que nós fazemos, com a nossa administração, esses recursos, eles se tornam bons ou ruins. Eles se tornam fonte de bênção ou de maldição. E usar mal esses recursos não é simplesmente usar o seu dinheiro em coisas ilícitas ou o seu tempo em coisas criminosas. Tenho certeza que ninguém aqui está nessa situação. Mas, às vezes, simplesmente nós administramos mal esses recursos. E por causa disso, dessa má administração, nós sofremos. Alguns vivem dificuldade não por falta de recurso, mas porque administram mal. Salmos 23, no versículo 1, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso quer dizer que a nossa suficiência está em Deus, que tudo o que nós precisamos está nele. Ele é quem nos sustenta e supre em tudo. Deus sabe exatamente o tempo, o talento e o tesouro que nós precisamos. Ele é dono de tudo e distribui esses recursos conforme os seus propósitos. Mas existem pessoas que têm mais e outras que têm menos. E se eu pedir para levantar a mão, tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de mais. Quem não quer mais tesouro? Mais talento? Mais tempo? Você quer receber mais de Deus em 2023? Só os irmãos assim, vem Jesus, seu servo está pronto. Mas estejam cientes que a Bíblia diz o seguinte, Mateus 25, 21, o Rafa compartilhou esse mesmo versículo, eu vou falar ele mais 2 vezes nessa ministração, então fica contando aí os 7 erros. Fica bem gravado. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Para ter mais, nós precisamos ser fiéis no pouco. Para sermos colocados sobre o muito. Para depois sermos colocados sobre o muito. Se nós não sabemos administrar R$1.000, nós não vamos saber administrar R$10.000. Se nós não sabemos administrar um talento, Deus não vai nos dar mais talentos. Você já imaginou que você não está recebendo mais de Deus porque talvez você esteja administrando mal o que você tem nas suas mãos hoje? Todo mundo quer ser rico. Ah, porque eu queria muito ganhar na Mega Sena. O Guilherme apostou na Mega Sena da virada. Mas, e aí? O que você ia fazer com tudo isso de dinheiro? Às vezes a gente não sabe administrar o salário que a gente recebe todo mês. E aí que está. Nós vamos entender melhor os 3 T's e como administrar melhor os recursos de Deus. O primeiro deles, o tempo. Eu vou gastar um pouco de tempo falando do tempo. Então, segura aí, vai dar tudo certo. Nós precisamos ter muito claro que as 24 horas do nosso dia, os 7 dias da nossa semana, as 52 semanas do nosso ano, todos os anos que nós vivemos e que ainda vamos viver, são de Deus. São presentes de Deus. O tempo, ele é o único recurso que nós temos igual. Todos têm as mesmas 24 horas, todos os dias. Ninguém tem 23 horas, por mais que tenha dia que pareça. Ninguém tem 25 horas, por mais que tenha dia que parece que não acaba. São 24 horas, igual. Sempre, desde a criação do mundo. E claro que os nossos dias nessa terra podem ser diferentes. Existem pessoas que vivem mais do que as outras. Inclusive, às vezes, viver menos é também resultado de uma má administração. Existe uma enorme quantidade de doenças que são resultados de negligência, alimentação ruim, falta de exercício físico. Ou seja, o nosso corpo, a nossa saúde, também são recursos para administrarmos. Mas nós não vamos falar especificamente sobre isso hoje. É só
um lembrete para você aí, como você está cuidando do seu corpo e da sua saúde. Focando apenas no hoje, todos temos o mesmo tempo todos os dias. E apesar de nós dizermos com frequência, eu não tenho tempo para nada, inclusive eu vivo dizendo isso, a verdade é que nós temos sim tempo, as mesmas 24 horas todos os dias, e nós precisamos aprender a administrar, organizar e priorizar. O tempo é tão valioso que existem empresas pagando milhares de dólares para prender a sua atenção. Você sabia disso? A gente recebe de graça as 24 horas todos os dias, mas tem empresas que pagam dinheiro. Seu tempo é vendido literalmente como moeda de troca. As redes sociais, televisão, as séries, os filmes, todos os meios de entretenimento estão dispostos a pagar pelo seu tempo. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa vida, os nossos dias estão cada vez mais corridos. Essa, na verdade, é a diferença entre a nossa geração e as gerações passadas. Os nossos avós, bisavós, eles não tinham mais tempo. Não tinha mais que 24 horas. Eles só tinham menos distrações. Nossa, eu tô com calor. Não, eu quero virar para mim, que eu tô com calor. Beleza. Tá? É um pouco quente aqui, irmão. Vocês estão com calor? Amém. Então, estamos juntos. Eu vou trazer dados reais aqui sobre isso que eu estou falando. Vou me expor um pouco. Tem um recurso no celular que mostra quanto tempo você gasta com redes sociais. É bizarro. 15 horas foi o tempo que eu gastei com redes sociais nessa semana. Uma média de 2h30 por dia. Não vou pedir para vocês abrirem. Estou só me expondo aqui, tá? Depois você vê na sua casa. Felizmente ou infelizmente, não tem um relatório desses do Netflix, do HBO, da Disney, enfim, qual streaming você assiste, da televisão como um todo. Mas esses são os ladrões do meu tempo. E eu tenho certeza que existem ladrões do seu tempo também. Talvez os mesmos, talvez outros. Mas esteja atento. Existem coisas querendo roubar o presente precioso de Deus, que é o seu tempo todos os dias. O segredo das redes sociais, da televisão, dos entretenimentos, são a distração. Mas calma, nós não somos malucos e viciados sem nenhum motivo. Não, porque eu sou sem condições, não consigo me conter. Quando eu vejo, já passou 1 hora. Existe ciência nisso. O movimento de rolar um feed, de curtir, de compartilhar, de comentar. Tudo isso libera neurotoxinas de satisfação instantânea, com um total de 0 esforço. Afinal, é muito fácil fazer isso. A dopamina é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e à recompensa. É o mesmo liberado quando nós comemos uma comida boa, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito. É a mesma recompensa por muito menos esforço. Ou seja, um prato cheio para a nossa procrastinação. Porque é muito mais fácil você ficar ali horas e horas na rede social, assistindo uma série, do que fazendo qualquer outra coisa. Exige mais esforço. E por isso nós temos essa tendência de ficar ali, nesse mundo virtual, em vez de investir o nosso tempo em tarefas da vida real. Não é um acaso. Você não é um caso perdido. Você só foi pego pelo algoritmo. Caiu no algoritmo. A gente fala muito isso lá em casa, quando... É normal, né? Não sei se na sua casa também. Às vezes você está conversando com a pessoa e ela está num mundo paralelo, assim. Eu estou falando com o Guilherme, ou ele está falando comigo, e ele está mexendo no celular, ou eu. E aí você fala, ficou no algoritmo, né? O que aconteceu aí? E a gente nem percebe esse ciclo. Nós trocamos algo duradouro, como a nossa vida real, por uma satisfação momentânea de rolar um feed, assistir um vídeo engraçadinho, ver uma dança do TikTok, e quando você para reparar, já foi 1, 2, 3 horas do seu dia. Não é uma coincidência que isso também esteja na Bíblia. Não tem TikTok na Bíblia, não tem Instagram na Bíblia, mas o conceito
no que eu estou falando com vocês. Romanos 1, 21 ao 23 diz assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens. 2 Coríntios 4,18, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Esses versículos estão falando justamente sobre existir coisas que são eternas e coisas que são passageiras. E não é de hoje que os homens, que a humanidade, que nós trocamos a glória de Deus, as coisas eternas, as coisas que significam, que valem a pena, por ídolos, por futilidades, por redes sociais e por tantas outras coisas. Por isso, faça essa pergunta para si mesmo. Deus está me dando todos os dias 24 horas. O que eu escolho fazer com isso? Aonde eu escolho investir o meu tempo? E agora, nós vamos para uma parte mais prática. Eu realmente quero que você use essa palavra e que pelo menos alguma coisa do que eu falar aqui hoje, eu vou ficar um pouco de tempo falando, mas uma coisa você escolha, ou não, isso eu vou tentar mudar, isso eu vou colocar em prática. 5 sinais que você pode estar administrando mal o seu tempo. Primeiro, se Deus não é o dono do seu tempo. Quanto da sua agenda, da sua rotina, você dedica em se relacionar com Deus? Em orar, jejuar, ler a sua Bíblia? Quanto da sua agenda realmente está à disposição de Deus? Deus, eu planejei isso aqui para hoje, mas se o Senhor não quiser, a gente não faz. Estou aí à sua disposição. O nosso tempo é de Deus. E Ele precisa ter essa liberdade para mudar os nossos planos. E Ele precisa ter esse espaço como prioridade nos nossos dias. Segundo sinal, se você não investe tempo nos seus relacionamentos, no seu casamento, nos seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Nós precisamos investir nessas coisas. Relacionamentos são importantes. A única coisa que a gente vai levar para o céu são pessoas. Nós precisamos investir nesses relacionamentos. Terceiro sinal, se tempo para trabalho e estudos estão de mais ou de menos. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Mas precisa existir um equilíbrio nessas coisas. Nós não podemos fazer nem de mais e nem de menos. E você precisa analisar. Será que eu estou trabalhando demais? Ou será que eu estou trabalhando de menos? Quarto, se não tem tempo para cuidar do templo, nós precisamos de tempo para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa alimentação. Senão você vai morrer cedo. Não adianta administrar o resto. Né? Enfim. 5. Se os entretenimentos estão te roubando. Analisa, gente. Quanto tempo está indo nessas coisas? Uma estratégia para não ser roubado no seu tempo. Mateus 26 ao 41. Estou usando várias referências de Mateus, inclusive. Nós estamos lendo a Bíblia junto. Quem está lendo a Bíblia junto com a igreja? Muito bem. Não desanima, gente. Eu vi que teve umas pessoas que pararam ali no dia 5, no dia 1. Continua, não desiste não. E no nosso plano de leitura, que nós estamos fazendo com a igreja, nós já lemos Mateus. Então, aí, ó, se você estiver junto comigo, você já leu todas essas referências. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A estratégia, né, se divide em 3 pontos que a gente vai basear nesse versículo. Esteja em constante vigilância. Faça uma revisão de como você está administrando o seu tempo. Um exercício muito prático é você colocar num papel, no celular, em qualquer lugar, o que você fez nos últimos 7 dias. Segunda, de manhã eu fiz isso, de tarde eu fiz isso, e de noite eu fiz isso. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí você vai perceber que você investiu muito tempo em algumas coisas que talvez não precisava. E essa reflexão vai te permitir fazer os ajustes. Olha, eu podia usar esse tempo para outra coisa. Eu podia ajustar isso aqui, melhorar aquilo. Segundo ponto, ore. A oração é a melhor solução sempre. Peça a ajuda de Deus para administrar o seu tempo com sabedoria.
para que você não caia em tentação, para que você não seja roubado nisso que é tão precioso. Consagre ao Senhor o seu tempo, consagre ao Senhor a sua agenda. E 3, aceite que a carne é fraca. Ninguém é naturalmente um bom administrador do tempo ou de qualquer outra coisa. O mais natural é que a gente faça um uso inadequado. É que a gente queira ficar ali gastando tempo com coisas que são supérfluas em vez de coisas que são eternas. Mas o Espírito está pronto para vencer essa batalha. Nós não somos escravos dos nossos desejos. Nós não somos escravos das redes sociais. Nós somos escravos de Cristo. E é Ele que precisa dominar os nossos dias. E agora eu vou falar 4 formas de administrar melhor o seu tempo. A primeira delas é entender que o tempo é uma dádiva e não uma posse. Por mais que a gente viva, né, como eu já disse, como se fôssemos donos do tempo, fazendo os nossos planos e escolhas. Não, porque amanhã eu vou não sei aonde, semana que vem eu vou não sei aonde, e eu vou fazer não sei o quê. Esse tempo não é nosso. A Bíblia até fala, né? A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. O tempo é uma dádiva e não uma posse. Nós claramente percebemos isso quando o tempo acaba. Quando a morte chega e não existe nada no mundo que possa fazer com que uma hora seja acrescentada. Porque o tempo é de Deus e nós apenas administramos. Mateus 6, 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? 2. O tempo de Deus é diferente do nosso. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se demora a cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não vê o tempo como nós vemos. A gente vê passado, presente e futuro. Mas Ele não enxerga dessa forma. Ele não se limita a contagens de 24 horas ou 365 dias. Para Ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele é eterno, Ele existe desde a criação do mundo. E essa contagem do tempo não faz o menor sentido para Deus. Ele é onipresente no espaço, você já ouviu isso, que Deus está em todos os lugares. Mas Deus também é onipresente no tempo. Ele está, nesse exato momento, aqui, no passado e no futuro. Ele está num lugar do futuro, onde todos os nossos problemas já foram resolvidos. E é por isso que quando Deus fala de forma profética, quando Deus profetiza, quando Deus fala alguma coisa sobre o futuro, Ele não só está falando de algo que vai acontecer, mas Ele está naquele momento no futuro onde aquilo já é real. Deus já está no momento futuro, onde todas as promessas que Ele fez a você são realidade. Onde todos os problemas que hoje parecem gigantescos simplesmente já foram resolvidos. E é por isso que nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Porque a gente fica tão preocupado e tão ansioso com algo que está acontecendo no hoje, quando Deus sabe exatamente quando esse problema vai desaparecer. Só de pensar em como Deus enxerga o tempo, muitas coisas que pensamos e fazemos perdem completamente o sentido. Não é verdade? Eu sei que é difícil. Quando a gente está vivendo o problema, é muito difícil entender ou crer que Deus ele já tem a solução. Porque a gente olha o agora. Eu estou olhando aqui as contas para pagar o boleto e não tem dinheiro. Eu estou olhando essa situação que não tem solução. É só o que a gente consegue ver, o agora. Eu não tinha nem colocado de compartilhar isso aqui, mas nos últimos anos, nós vivemos, eu e meu marido, uma situação em relação ao emprego dele, que durante mais de um ano, nós oramos para que Deus abrisse outra porta de emprego, porque estava muito difícil. E as coisas, quando estão difíceis, parece que é insuportável, né? Cada dia parece que a coisa piora e todo dia era ruim. E no ano de 2022, foi ficando tão ruim, que teve um dia que ele falou assim: eu vou pedir demissão hoje. É isso, não sei o que vai ser amanhã, a gente vai viver de vento, vai dar tudo certo. E eu fiquei, calma, amigo, segura. Isso foi, sei lá, no começo do ano. E quando a gente está vivendo, parece que é uma eternidade. A gente já tinha orado, jejuado, e
feito compromisso com Deus. E a gente foi para o evento, não, Deus vai responder hoje. Outubro de 2021, a gente fez um jejum, foi para um evento falando, não, é aqui, Deus vai falar com a gente. E não aconteceu nada. Passamos. E é muito difícil estar no processo. É muito difícil estar no meio da tempestade. E o tempo passou, ele não pediu demissão naquele momento, porque não era o tempo de Deus. E nós permanecemos. Em setembro de 2022, ele começou no novo emprego. E esse novo emprego, ele é tão bom, mas ele é tão de Deus, que a gente às vezes fica, nossa, olha só isso. Perfeito. A carga horária, o lugar, as pessoas, é Deus. E aí que está. Deus já sabia desse emprego. A gente nunca tinha nem ouvido falar do nome da empresa, mas Deus conhecia. Deus já sabia que o Guilherme ia trabalhar lá. Você entende como é que funcionam as coisas de Deus? Fica firme, irmão. Se você está no meio do deserto hoje, fica firme. Terceiro, o tempo é infinito. Eclesiastes 3:11 diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no homem o anseio pela eternidade. Nós somos seres eternos. É normal que a gente se sinta insatisfeito com as coisas humanas e que a nossa alegria dure tão pouco. Porque nada disso aqui nos satisfaz. Nós temos um anseio que Deus colocou em nós pela eternidade. Por mais que a gente queira alguma coisa, muito, 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 assim que você tem, passa rápido. Nossa, eu queria muito aquele carro, aquela casa, queria muito casar, queria muito ter filhos. Assim que você realiza, aquela alegria, aquela satisfação, ela dura um pouco de tempo. Porque nós somos seres eternos e a única coisa que realmente vai nos satisfazer é Deus. A nossa vida aqui nessa terra, ela é transitória, ela é passageira. Ela é apenas um reflexo de toda a nossa eternidade no céu. Deus colocou esse anseio no nosso coração. E só Ele pode satisfazer. Nós precisamos começar a viver a partir dessa perspectiva de tempo. Que tudo o que nós fazemos e vivemos precisa ter um propósito eterno. Porque todo o resto vai ficar aqui. Enquanto aquilo que é eterno, incorruptível, permanecerá para todo sempre. Se a gente fizesse um gráfico da nossa vida, a gente ia perceber que a gente gasta a maior parte da nossa vida com coisas que vão ficar aqui. Que a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro e ninguém leva dinheiro. A casa, ninguém leva. O carro, ninguém leva. Nós precisamos começar a viver nessa perspectiva de eternidade. Porque isso determina as nossas prioridades. E quarto, o tempo para administrar é agora. Salmos 90, no versículo 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A palavra diz que nós devemos aprender a contar os nossos dias e não os nossos anos. A gente costuma fazer uma reflexão, isso quando fazemos, anual. Porque esse ano eu fiz tal coisa, e ano que vem eu quero fazer tal coisa. Mas todos os nossos dias são importantes. Todos os nossos dias foram dados por Deus. Apesar do céu ser o nosso objetivo, os nossos dias nessa terra não são insignificantes, senão Deus não teria se dado o trabalho de nos colocar aqui. Não, tudo isso aí que você está vivendo não vale nada. Por que Deus faria isso? E não só a nossa vida aqui é importante, como ela é planejada por Deus. Ele sonhou e planejou cada um dos nossos dias, desde que nós nascemos até o dia em que nós vamos morrer. Viver esses planos depende de nós. Porque o que Deus quer realizar na minha vida em 2025 depende do que eu estou vivendo hoje em 2023. O que eu vivo hoje é tão importante quanto aquilo que eu ainda vou viver. Às vezes a gente fica olhando muito para o futuro. E a gente não vive hoje. Nós precisamos entender a seriedade disso. Afinal, nós podemos estar comprometendo a plenitude dos propósitos de Deus por causa de um dia, de um mandamento, de um pecado que a gente considera menos importante. Não podemos perder a nossa eternidade, a nossa plenitude nessa terra, por fracassos diários. Mais uma vez, estão atentos? Não dorme, gente, não dorme. Mateus 25, 21.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Nada acontece de um dia para o outro. A palavra nos diz para ser fiéis no pouco, para então nos sermos colocados sobre o muito. Nós precisamos ser fiéis diariamente, no que parece pouco, para que assim nós possamos alcançar a plenitude de Deus. Nós precisamos ser fiéis no estar com os nossos familiares, evangelizar os nossos amigos, para que um dia eles sejam salvos. Nós precisamos ser fiéis em estar no nosso trabalho, em chegar no horário, para que aí um dia a promoção possa vir. Nós precisamos ser fiéis na alimentação, no exercício físico, para que um dia o peso ideal chegue. Só que a gente quer parar no meio do processo. A gente está acostumado com a vida de McDonald's, né? Eu quero, daqui nem 5 minutos já chegou, está pronto. Só que não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos ser fiéis. Nossa vida acontece nos dias úteis, nas segundas-feiras, nas quartas, quintas, não só nos fins de semanas e férias. Nós vivemos ansiosos pelo fim do ano. Nós vivemos ansiosos pelo fim de semana, pelas férias. Mas isso nos impede de viver plenamente as nossas vidas. Porque são 5 dias úteis e 2 de fim de semana. São 30 dias de férias, e olhe lá, para 335 dias de trabalho. Ou seja, as nossas vidas estão acontecendo de segunda a sexta. Nós precisamos aproveitar esses dias porque eles são a maior parte da nossa vida. Não, porque eu só sou feliz de fim de semana, só descanso nas minhas férias, eu só faço isso. Não. A maior parte do tempo precioso que Deus nos deu está acontecendo todos os dias. No dia útil. Nós vivemos dizendo, depois de casar, depois de me formar, depois de ter filhos, depois que os filhos crescerem, depois que eu alcançar aquela promoção, aquele emprego, aquele salário, aquele carro, aquela casa própria, aí sim eu vou começar, aí sim eu vou viver o meu sonho. Aí sim eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Aí sim eu vou comer direito, aí sim eu vou orar, vou fazer exercício físico, vou dar o dízimo, vou ler a Bíblia, vou ser fiel na igreja. Mas isso aqui precisa acontecer antes. E o problema é que a maior parte disso são desculpas. São desculpas que estão atrapalhando e atrasando os planos de Deus para as nossas vidas. E um dia vai acabar. E se depois de você realizar o que você tanto queria, o seu tempo acabar? É isso. Falou, valeu. Nós não sabemos. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. O que eu posso melhorar hoje? Como eu posso administrar bem o meu tempo hoje? Como eu posso investir tempo em relacionar com Deus hoje? Não pule etapas. Não diminua a importância dos dias. Viva um dia de cada vez. Viva a sua vida plenamente. Porque ela é um presente precioso, pago com preço de sangue. E nós não podemos desperdiçar. A Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. A nossa vida é um presente. Aprecie a sua jornada nessa terra. Tenha satisfação e plenitude nos seus dias, no seu trabalho, porque isso é bom e vem de Deus. Tenha tempo para o seu descanso, para estar presente no presente, para investir nas coisas eternas e no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Recapitulando esses últimos 4 pontos. O tempo é uma dádiva e não uma posse. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo é infinito. E a nossa vida nessa terra pode ser finita, mas a nossa vida no céu será eterna. Viu? Fiquei até agora falando do tempo. Mas é um assunto que Deus fala muito comigo, porque eu insisto em ser como Marta e não como Maria. Vivam preocupada e ansiosa com muitas coisas, em vez de me sentar aos pés de Jesus. E eu não sei se é só comigo, mas assim que algo acontece diferente do que eu planejei na minha rotina, a primeira coisa que eu deixo de fazer, a primeira coisa que eu pulo é o meu tempo com Deus. Ah, porque eu estou atrasada, porque tem muita coisa para fazer no trabalho. Ah, porque tem muito... Olha só, minha casa está uma sujeira, está tudo bagunçado. E aí, o que eu faço? Depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia.
depois eu jejuo. Deus, que é dono do tempo, deve me olhar lá do céu e deve rir da minha cara. Caramba, Amanda, você é besta. Por que você está fazendo isso? Por que você está deixando de ter tempo comigo por causa dessas coisas que vão ficar tudo aí? E o que acontece quando a gente pula o tempo com Deus? Quando eu pulo o meu tempo com Deus? Dá tudo errado. Acontece na vida de vocês também? Esse ano, uma das minhas prioridades é o meu tempo com Deus. E é incrivelmente difícil manter essa prioridade. Parar tudo que a gente tem para fazer e orar, quando tem tanta coisa para fazer. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho rapidinho dessa semana. Na sexta-feira, eu acordei atrasada e eu tinha que lavar roupa. Tinha muita roupa para lavar. Eu moro num condomínio que tem uma lavanderia comunitária e eu não tenho máquina de lavar em casa. Então, eu preciso planejar minha lavagem de roupa para não estar muito cheio. Então, pensei, sábado vai estar pior, domingo vai estar pior, então vou hoje. Já desci com a minha roupa de academia, afinal, mulher não faz só uma coisa, né? A gente já, enquanto lava a roupa, eu faço meu exercício, vai dar tudo certo. Desci. Tinha 2 máquinas vazias. Uma, a moça passou na minha frente, pegou que eu nem vi. Aí a outra não funcionou de jeito nenhum. O cara veio arrumar, tentou, não funcionou. E eu fiquei lá, esperando uma máquina. Já começou a dar tudo errado. Quando finalmente consegui colocar a roupa para lavar, eu já estava atrasada para todo o resto. E aí eu voltei para casa, eu abri o computador ainda com a roupa da academia, sentei assim, triste já, que não tinha dado certo no meu plano. E aí eu pensei, eu acho que sei o que está errado. Não é a máquina que quebrou, é eu que não orei. Porque antes de começar o meu dia, normalmente eu tenho o meu tempo com Deus. E como eu estava com pressa de colocar a roupa para lavar, eu pulei essa parte. Aí eu voltei, fui orar. E aí depois que eu orei, deu tudo certo. Eu consegui lavar toda a minha roupa. Eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer no meu trabalho. Eu até fui na academia. Deu tudo certo. E pode parecer meio besta, nossa, Amanda, o sol nem parou, a sombra nem retrocedeu, não foi nada sobrenatural. Mas a gente precisa crer que Deus está conosco nos dias comuns, na nossa rotina. A minha mãe sempre fala que ela aprendeu com a minha avó, quando vai lavar roupa e está armando de chover, você ora. Jesus, segura a chuva para poder estender minha roupa. Por que Deus não faria isso? Deus está conosco nas tarefas comuns, na nossa rotina. Porque tudo é dele. E as coisas são simples. Então, finalmente, depois de falar muito sobre o tempo, vamos para o próximo T, o talento. Eu ia ler uma passagem, mas ela é muito longa, então eu vou só resumir para vocês. Quem aqui já ouviu a parábola dos talentos? Para quem não ouviu, ou se você não lembra claramente, Jesus conta uma parábola que tinha um senhor, e ele distribuiu os seus talentos. Talento, nessa referência, era uma quantidade de dinheiro. E aí ele distribuiu entre 3 servos. Ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos, e ao último ele deu 1 talento. E aí ele viajou, e quando ele voltou, ele foi, fazer as contas com esses servos. O primeiro foi lá, investiu 5 e ganhou mais 5. O segundo investiu os 2 e ganhou mais 2. E o último ele enterrou o talento e depois ainda teve a audácia de virar para o Senhor e falar assim, não, é porque o Senhor é mau. O Senhor colhe onde não plantou. Eu tive medo, por isso eu enterrei. Toque o que é seu. Olha que ingrato. E aí o Senhor vira para ele e fala, servo mau. Se você pelo menos tivesse investido meu dinheiro, eu ia receber com juros. Mas como você foi, agiu dessa forma, ele diz assim, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, essa é a parábola dos talentos. E de acordo com a parábola, cada um recebe os talentos na medida certa. Isso porque nós nunca vamos receber de Deus mais do que aquilo que nós vamos usar. O critério da divisão dos dons, dos talentos que recebemos de Deus está intimamente ligado com a capacidade de cada um e com o propósito de cada um. Quando observamos o servo que recebe apenas um talento, nós não podemos de maneira alguma desconsiderá-lo. Poxa, ele recebeu só um, coitadinho dele. É preciso entender que a sua capacidade de administrar era limitada àquele talento. E o propósito do Senhor para aquele servo era apenas um talento.
Imagine se o Senhor confiasse a esse servo, que só recebeu um, mas o prejuízo ia ser muito maior, porque ele não administrou bem nem o único talento que ele recebeu. Isso porque nós vamos perceber que o Senhor sempre faz... o que o Senhor sempre faz, Ele nunca nos confia uma missão que nós não podemos realizar. Ele sempre nos capacita com os talentos em quantidades diferentes, porque Ele tem propósitos diferentes. O objetivo, então, não é simplesmente ter mais, é conhecer a Deus, é conhecer a sua vontade, para fazer aquilo que Ele espera com o que nos foi dado. Imagine a seguinte situação, vamos ilustrar aqui. 2 cristãos, um é pastor de uma grande igreja com 10 mil membros, e o outro é um evangelista que ganhou e discipulou 10 pessoas. 10 mil, 10 pessoas. Aparentemente, o pastor ele está tendo mais sucesso em usar os seus talentos do que o evangelista, certo? 10 mil é mais que 10. Mas, e se os talentos que Deus deu para esse pastor fosse para ganhar 1 milhão de almas? Para ter uma igreja de 1 milhão de pessoas. E o talento que Deus deu para o evangelista fosse realmente de cuidar dessas 10 pessoas. Quem usou os talentos e cumpriu o propósito como Deus esperava? Vocês entendem que não é a quantidade, mas o que Deus espera que a gente faça? Na parábola, os 2 servos fiéis receberam a mesma recompensa, independente do número de talentos. O que irá conquistar a aprovação do Senhor quando Ele retornar não é a fama que conquistamos com os talentos, mas a fidelidade que demonstramos enquanto o esperamos. O céu é o mesmo, independente da quantidade de talentos que nós recebemos. Por isso, seja fiel ao que Deus te deu. Não menospreze os seus dons e os seus talentos. Ah, mas eu não sei cantar, não sei pregar, eu não sei lá, curar. Eu sei fazer um bolo. Faça o bolo da melhor forma que você puder. Porque foi o talento que Deus te deu. Ah, mas o meu G100, eu cuido de uma pessoa só. Eu levo só minha vizinha para a igreja. Cuida dela. Faça o seu melhor com aquilo que Deus te deu. Com aquilo que está nas tuas mãos. Tudo o que você sabe fazer, as suas qualidades, habilidades, aptidões, todas as suas características foram formadas e desenhadas por Deus. A condição para desempenhar cada uma dessas coisas vem de Deus. O ar que você respira vem de Deus, tudo vem dele. Você consegue entender isso? As realizações, as conquistas, os sonhos, tudo só é possível por causa de Deus. Não nos pertence porque nós nunca teremos controle sobre essas coisas. O Espírito distribui os dons espirituais como Ele quer. Assim como Deus distribui os talentos como Ele quer. Não depende de nós. Ter mais, às vezes, não depende de nós. Está além de nós. Mas ainda assim está nas nossas mãos para administrarmos. Aquilo que você tem hoje já está nas suas mãos para você administrar. Então, o que te impede de viver a vida que você almeja hoje? De ser a pessoa que você gostaria de ser ou que Deus espera que você seja? Realmente falta dinheiro? Falta tempo? Falta talento? Não. Falta boa mordomia. Falta boa administração. Porque todos os recursos necessários para viver plenamente no presente já foram dados por Deus. Tudo que você precisa para viver 2023, Deus já te deu. Você tem sim tempo, todos os dias, 24 horas, como todo mundo. Você tem sim talento. Amém? Todo mundo aqui tem talento. Porque Deus não fez um ser humano sequer sem talentos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas e o dinheiro, Amanda? O tesouro? Eu vou te mostrar meu saldo bancário. Agora você não pode dizer que eu tenho. Vamos ao terceiro T. O tesouro. Ageu 2:8 diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Todo o dinheiro do mundo, todo o tesouro do universo, tudo que existe de valor pertence a Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se Deus decidir fazer alguém próspero, não existe ninguém que se compare, como nós vemos na vida de Salomão, o ser humano mais próspero financeiramente que já existiu.
Então, é isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos todo mundo ser rico, porque Deus é dono do ouro e da prata. É isso? Não exatamente. Vamos lá. Talvez a gente não esteja preparados para ouvir isso, mas quem disse que ser rico é o melhor de Deus para todo mundo? Assim como os outros recursos, o financeiro é algo que ele distribui como ele quer, de acordo com o propósito que ele tem para cada um. Jesus chega a dizer que, em João 12, 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ou seja, nem todos serão ricos. Ou, em algum momento, sempre terão pessoas com menos recursos financeiros. Isso quer dizer que Deus é injusto? Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Por que as pessoas passam dificuldades financeiras? Só que a nossa mente limitada não consegue nem por um segundo entender a soberania de Deus. Como poderíamos afirmar que Deus dar mais recurso financeiro para todas as pessoas é o melhor para elas? É o melhor para nós? Se cada um de nós tivesse todo o tempo, todo o talento e todo o tesouro, será que o mundo seria um lugar melhor? Será que existiria um único ser humano que iria para o céu? Eu acho que não. Não sabemos o que é melhor e não saberíamos lidar sozinhos com tudo isso. Por isso que o melhor para as nossas vidas é viver debaixo da soberania e do direcionamento de Deus. Sozinhos, a gente enfia os pés pelas mãos 100% das vezes, com 100% de certeza. É isso. Na parábola dos trabalhadores da vinha, uma outra parábola, conta que o dono da vinha pagou exatamente o mesmo salário para os trabalhadores que trabalharam o dia todo e outros que trabalharam apenas 1 hora. E aqueles que trabalharam, o dia todo acharam o dono da vinha muito injusto. Mas ele respondeu o seguinte: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Ele é soberano para distribuir os tesouros como ele quer. E glória a Deus por isso. Deus ser generoso não é injusto, é maravilhoso. E precisa estar claro para nós que Deus tem sim o desejo de abençoar os seus filhos. Ele é um pai de amor. E como um pai, ele sabe como presentear, abençoar e até mimar os seus filhos. Ele tem o perfeito equilíbrio entre provisão sobrenatural e provisão que vem de planejamento, sabedoria e discernimento. Ambos vêm do Senhor e ambos são formas de abençoar os seus filhos. Deus pode, de 2 formas, te abençoar financeiramente. Ou ele te dá muito dinheiro, mega sena para você. Ou ele te dá inteligência, sabedoria, envia clientes, te dá uma promoção. Ambas as formas, Deus pode nos abençoar. A Bíblia fala sobre o homem que antes de construir uma casa se senta e planeja. O rei que antes de sair à guerra senta e faz contas. As virgens prudentes que planejaram um possível imprevisto e demora do noivo. Tudo isso são planejamento. Coisas que a Bíblia fala sobre organização, sabedoria e planejamento. E a Bíblia também fala sobre um dinheiro que veio de dentro da barriga de um peixe. Imagina lá, você vai cortar o seu peixe. Opa, R$1.000. A Bíblia também fala sobre a multiplicação do azeite que gerou renda para a viúva viver o resto da sua vida com os seus 2 filhos. Estão preparados também, Deus. Manda aí o azeite. E a pesca sobrenatural de Pedro, que era tanto peixe, que deu para encher 2 barcos. Ou seja, a Bíblia fala de 2 formas de ser abençoado. Desse planejamento e do sobrenatural. E Deus tem para nós uma vida de abundância em todas as áreas, inclusive na vida financeira, nos nossos tesouros. Deus tem para nós o melhor dessa terra, não só no céu, mas também aqui na terra hoje. Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu, segundo a Bíblia, é um exemplo de como Deus pode abençoar alguém com recursos financeiros e com sabedoria. Mas
uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender com Salomão está escrito no livro de Eclesiastes. Nesse livro, Salomão literalmente se coloca a refletir sobre o propósito da vida, sobre o que vale a pena fazer ou não. Onde vale a pena investir os meus recursos? E nos primeiros capítulos ele parece bem depressivo, desiludido, triste. Ele diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-lo, os seus olhos nunca se saciam de ver, nem os seus ouvidos de ouvir. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias de vida humana. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o seu esforço e toda a sua ansiedade que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Alguém se identifica com Salomão? Quem nunca pensou assim, né? Mas, no final do livro, Salomão conclui. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Qual o propósito da vida debaixo do sol? O propósito, na verdade, está acima do sol. Deus e os seus propósitos eternos são a motivação e o propósito da vida humana. Salomão descobriu que o eixo da vida humana é se relacionar com Deus. A melhor forma de administrar bem o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro é conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, conhecendo a sua palavra. Não há nada nessa terra que você deve investir mais tempo do que em conhecer aquele que te criou, aquele que sabe de tudo, aquele que é dono de tudo, aquele que pode todas as coisas. Não viva por estratégias humanas, mas viva com os seus olhos fixos na eternidade. Invista o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro naquilo que é eterno, naquele que é eterno. Marcos 8, 36 e 37 diz: porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e não furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se cumprirmos esses versículos, se fizermos de Deus a nossa prioridade, o relacionamento com Ele, o nosso bem mais precioso, se investirmos tempo em estar com Ele, se usarmos os nossos talentos para cumprir a vontade dEle, e se nós acumularmos os nossos tesouros no céu, sem dúvida, nós ouviremos de Jesus no grande dia o seguinte, a última vez que eu vou usar essa referência, Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Tudo nessa terra é pouco comparado com o muito que a eternidade nos reserva. O objetivo, o propósito é nós chegarmos diante de Jesus no grande dia e ouvir isso dele. A nossa vida é uma jornada em direção ao céu. Então, eu quero convidar você para se colocar em pé, para nós orarmos nesse momento, pedindo que Deus nos ajude a ter os nossos olhos fixos nele, a fazer dele a nossa prioridade, a renovar o nosso compromisso de amor com Jesus. Porque ele é a única coisa necessária, como ele disse para Marta, para que todas as outras coisas caminhem bem. Não se esqueçam de quem é dono de tudo. Não se esqueçam de quem é dono de tudo. Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nessa manhã. Nós queremos, Senhor Deus, nos lembrar de que o Senhor é aquele que é dono de todas as coisas. O Senhor é dono do tempo, do talento, do tesouro. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é um Deus eterno, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.
E nós queremos, Senhor Deus, ter as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos, Senhor Deus, mais a Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, mais o Teu coração, mais a Tua sabedoria, mais a Sua provisão sobrenatural. Nós queremos, Senhor Deus, ser bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos, dos presentes que o Senhor tem nos dado, do tempo que o Senhor tem nos dado todos os dias, do tesouro que o Senhor tem nos dado, dos talentos que o Senhor tem nos dado. Levante a sua voz e comprometa-se com Deus nessa manhã, a dedicar mais tempo a Ele, a investir mais no seu relacionamento com Ele. Diga a Ele que essa é a sua prioridade. Deus, nós queremos nos comprometer a fazer do Senhor e do nosso relacionamento contigo a nossa prioridade número 1. O Senhor é a coisa mais importante. O Senhor é o mais precioso que nós temos. Não há nada, Senhor Deus, que nós desejamos mais do que a Ti. Não há nada que nós precisemos mais do que a Ti, Senhor Deus. Nada vai nos fazer mais felizes, satisfeitos, prósperos do que a Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, mais os Seus dons, os Seus talentos. Senhor Deus, nós queremos mais de Ti. Senhor Deus, não permita que nós desviemos o nosso foco e o nosso olhar. Durante esse ano, Senhor Deus, muitas coisas vão acontecer, mas que o Senhor seja a nossa prioridade todos os dias. Fale para Deus o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você, o quanto você é grato por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Muito obrigada, Deus, por todos os recursos que o Senhor já tem colocado às nossas mãos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque não tem nos faltado coisa alguma. Muito obrigada porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é um Pai de amor, e nós sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que sonhamos ou imaginamos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem preparado algo bom para o nosso ano de 2023. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem prosperidade e bênçãos, Senhor Deus, para as nossas vidas financeiras, para o nosso trabalho, para a nossa família, Senhor Deus, para cada um dos nossos sonhos e projetos. Consagra ao Senhor a sua agenda. Diga: Senhor, o meu tempo é Teu. Senhor, os meus recursos são Teus. Tudo que eu tenho, Senhor Deus, está nas Suas mãos. A minha família é Tua. Os meus sonhos são Teus. Os meus projetos são Teus. Senhor Deus, toma nas Suas mãos e faz aquilo que achar melhor. Faz aquilo que achar melhor, Deus, porque não há nada, Senhor, que eu queira mais que a Ti. Não há nada que eu precise mais que a Ti, Deus. Senhor Deus, nos ajude a viver uma vida de paz. Nos ajude, Senhor Deus, a viver vidas tranquilas. Tira, Senhor, de nós toda a ansiedade. Tira de nós, Senhor Deus, toda a procrastinação. Tira de nós, Senhor Deus, todos os ladrões do nosso tempo. Tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa atenção. Tudo aquilo que tem tentado roubar o Seu lugar nas nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus todas as distrações, toda a falta de foco, todo amor ao dinheiro. Nós repreendemos em nome de Jesus toda má administração dos recursos que o Senhor tem nos dado. E nós declaramos, Senhor Deus, bênçãos dos céus vindo sobre nós. Nós declaramos bênçãos dos céus invadindo, Senhor Deus, as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas famílias. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está nos autorizando nessa manhã para prosperar em todas as áreas. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor está nos capacitando e nos enchendo. E quanto mais nós estivermos perto de Ti, mais abençoados nós seremos, porque nós teremos a Tua presença, porque nós ouviremos o Teu coração, Pai, porque nós conheceremos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Senhor. Nos ajude a colocar em prática. Nos ajude, Senhor Deus, a ver essa palavra gerando frutos para a eternidade. Que os nossos olhos estejam fixos, Senhor Deus, na eternidade, para que no grande dia nós possamos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, eu o colocarei sobre o muito. Entre na alegria do seu Senhor. É o que nós queremos ouvir do Senhor no grande dia, Pai. Nos ajude a chegar diante de Ti, Senhor.